Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta, 9 de maio, e até um pouco, rindo um pouco com a parte engraçada da história de Jonas, né? Mas vamos lá com ansioso para perdoar e com a nossa verso para memorizar, Carlos. Eu, com o cântico de gratidão, oferecer sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas 2,9. Pois é, eu não sei se você é filho de adventista como eu, se você não foi, eu quero te falar um pouco sobre o que o filho de adventista aprende quando ele é criança. Ele aprende a cantar uma musiquinha, Jonas quis fugir de Deus, e nessa musiquinha fala só... e essa musiquinha fala só que Jonas foi engolido pelo peixe, né? Que é uma coisa assim mirabolante, e que o peixe vomitou ele depois de 3 dias, e que Jonas foi e pregou para os indivíduos. Só que depois, quando a gente cresce um pouquinho, a gente assume uma certa consciência crítica, a gente vê que Jonas é um cara um pouco revoltado com as situações que ele vivia. Olha, a lição trouxe uma expressão interessantíssima, falando assim: o livro de Jonas é um manual que te ensina como não ser um profeta. Porque, em primeiro lugar, Jonas negou a ordem de Deus. Deus mandou ele ir, ele não foi. E depois, o profeta, ele deveria representar Jesus, a figura de Jesus. Só que Jonas não representava em nada a figura de Jesus, porque Jonas era um cara egocêntrico, totalmente egocêntrico, queria as coisas só para ele, e chegou a achar que o perdão de Deus era algo exclusivo só dele. E justamente a lição de hoje traz para nós uma coisa interessante, o título: Perdoado, mas incapaz de perdoar. Todos nós somos perdoados diariamente, constantemente por Deus, mas nem sempre nós somos capazes de perdoar. Uma coisa interessante, a história de Jonas no final fala que Jonas se revoltou e falou com Deus: olha, Senhor, eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, eu não sei nem para que eu vim aqui pregar. E acreditem vocês ou não, Jonas ainda mesmo assim, vendo o povo perdoado, ele foi capaz de se sentar do lado de fora da cidade e ficar lá, ó, só esperando o fogo descer. Ele não, vai descer, Deus vai castigar. E Deus não castigou. Deus fez uma planta nascer ao redor de Jonas e falou, depois, para que a planta pudesse dar sombra a ele enquanto ele esperava o fogo cair. Depois Jonas adormeceu, um animal veio, mordeu a planta secou, Jonas acordou, a planta estava seca. Aí Jonas esbravejou mais ainda e falou: Senhor, eu quero a morte mesmo, que eu quero morrer e não quero ver isso. E aí Deus falou com ele, falou: Jonas, você está tendo misericórdia de uma planta, que você não fez nada por ela. Você não fez nada por ela, você está tendo misericórdia de uma planta. E não quer que eu tenha misericórdia de uma cidade inteira, de várias, não sei quantas mil pessoas, várias crianças inocentes, animais inocentes, você não quer que eu tenha misericórdia. Isso fica claro um pouco de hipocrisia de Jonas, não? Porque do que adianta ter misericórdia de uma planta e não ter misericórdia das pessoas? Então, isso é interessante. E a lição traz para nós justamente isso. Nós somos agentes de Deus. E se nós recebemos o perdão de Deus, o que é que nós temos para dar para as pessoas? O perdão de Deus, nos alegrar quando Deus perdoa as pessoas, não. Às vezes a gente fica só esperando. E quando alguém faz alguma coisa de mal para a gente fica assim: não, Deus vai dar o dele, Ele vai pagar. Sendo que o Deus que a gente serve é o Deus de misericórdia, o Deus de amor, que ama todas as pessoas incondicionalmente. O seu amor está muito antes da justiça. E isso é muito importante. Verdade. A lição de jovens tem por título Aceitando o amor de Deus pelo que ele é. Nós nos identificamos muito com Jonas pelo fato dele não compreender a grandiosidade do amor de Deus. Nós vemos que lá em Jonas 4,2 ele disse: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassível, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, ele reconheceu isso, mas por que ele ficou tão chateado quando esse amor de Deus que ele estava falando aqui foi posto em ação, foi demonstrado? E que alcançou até ele mesmo, né? Porque ele precisou ser perdoado por Deus. Ele rejeitou a ordem de Deus. Verdade. Então nós vemos que ele não compreendeu realmente a grandiosidade e o que significa esse amor de Deus. E nós, será que hoje nós já tentamos compreender isso? Nós buscamos compreender isso? É um amor tremendo. Para nossa mente limitada é realmente complicado. Mas será que nós agimos como Jonas e nos esquecemos desse amor? Ou até como ele. Jonas, ele considerava a religião, servir a Deus, como se fosse algo que demonstrasse somente poder. Ou seja, para ele, se Deus não castigasse aquele povo, Deus não seria poderoso. Então ele estava mais preocupado em mostrar o poderio de Deus do que o amor. O amor de Deus é acima de tudo. E Jonas, ele não fugiu somente de pregar a mensagem. Quando ele
foi contra a vontade de Deus. Mas ele fugiu principalmente do perdão de Deus. No momento em que ele não aceitou que Deus perdoasse aquele povo. Interessante isso, né? E o próprio Jonas, ele percebeu esse amor de Deus ao ser resgatado lá do fundo do oceano. E para levar para as pessoas. Muito egoísmo, né? Jonas, ele se compara muito e nos faz lembrar do irmão do filho pródigo. Quando ele ficou incomodado quando o pai demonstrou amor pelo filho que estava de volta. Ele queria que o amor fosse para ele. Nós precisamos acreditar que esse amor de Deus é suficiente para dividirmos para várias pessoas. Nós precisamos entender isso. Que Deus tem um amor tremendo, grandioso, que não é só para nós, não é um amor exclusivo, mas que é um amor da mesma forma para todos. É difícil de entender isso, né? E outro ponto muito interessante, que como Jonas deveria ter aprendido com aquele povo de Nínive, nós hoje temos a oportunidade de estar aprendendo com as pessoas que chegam para a igreja, que nós muitas vezes consideramos, como a lição traz, cristãos estagiários, como se estivesse iniciando. São pessoas que podem nos ensinar muito, principalmente em relação à confiança, à fé e à transformação de vida. Então, que nós possamos estar aproveitando essas oportunidades também e não agindo como Jonas. A lição chama atenção, claro, sobre a graça de Deus, que é muito grande. Mas ela também nos convida a demonstrarmos essa graça. Principalmente. Né? Dessa vez a lição foi um pouco mais no meu agir mesmo. Porque Deus já age para nós de forma maravilhosa sempre. Mas agora a lição diz assim, olha, veja o exemplo de Jonas. Jonas não foi o que Deus planejou que ele fosse. E para nós também, ele planeja que nós sejamos agentes dessa graça, que nós levemos essa graça para as pessoas, não só a recebamos, né? Isso nos faz refletir de como nós estamos agindo diante desse amor de Deus, né? Será que nós estamos sendo egoístas como Jonas? Pois é. É isso aí, pessoal. Até amanhã.